Olá amigos investidores, estamos de volta para mais um vídeo e nesse vídeo de hoje a gente traz novamente, depois de muito tempo sumido, exatamente porque ele não bateu a última meta. Daqui a pouco a gente fala o que você tem que fazer se você quer que continuemos trazendo vídeos aqui do Snag 11 para vocês. Então trazemos de volta exatamente o Snag 11 Fiagro da Suno Gestora. A gente vai falar do relatório de novembro que trata dos dividendos que ainda vão ser pagos agora nesse mês de dezembro, porque eles são dos últimos fundos que pagam no mês, até porque eles só anunciam os dividendos quase no meio do mês. Então esse relatório aqui está quentíssimo, mas antes de entrar no relatório a gente vai trazer algumas informações, alguns números importantes para vocês sobre o fundo. Nos últimos 12 meses o fundo distribuiu um dividend yield de 13,7%. Considerando que esse é um fundo middle risk, esse seria um dividend yield ok, mas tem um detalhe: o P sobre VP do fundo se encontra atualmente em 0,88, ou seja, o fundo está com 12% de desconto. E a gente sabe que quando está com esse desconto, assim como a maioria dos fundos imobiliários, Fiagros e Finfras estão no momento com desconto, esse desconto falseia o dividend yield. E a gente fazendo aquela correção que eu gosto de fazer sempre, esse dividend yield cai de 13,7% ao ano para apenas 12%, o que eu considero pouco. Como eu falei para vocês, se fosse 13,7% seria o ok, porque esse aqui é um Fiagro middle risk. Ele é um dos Fiagros menos arriscados da nossa bolsa, porque ele é middle risk, mas o yield dele está baixo. O último dividendo do ano que vai ser pago ainda esse mês vai ser novamente de 10 centavos, sétimo mês consecutivo que ele está pagando 10 centavos. Está muito estável a distribuição de dividendos, nos dá um yield do mês de 1%. 1% é yield de fundo realmente middle risk, mas em termos de yield anualizado, como eu falei para vocês, tá baixo. Até porque foi 1%, mas porque o fundo está descontado. Estava descontado no momento do anúncio também. Se ele não tivesse descontado, esse yield teria sido menor. Teria sido tipo um dividend yield do mês de fundo high grade. E ele é middle risk, ou seja, um pouco mais arriscado. Teria que pagar um pouco mais. A gente vê aqui nessa página inicial, só lembrando que a taxa de administração e a taxa de gestão dele juntas dão 0,91. Eu acho que é o Fiagro que cobra menos taxa de administração e gestão juntas. A maioria dos Fiagros cobra na faixa de 1,10, 1,15. Poucos cobram menos do que isso, 1,10, 1,15. Alguns cobram acho que 1,05, mas são raros. A maioria é 1,10, 1,15. E ele ainda tem a vantagem de não ter taxa de performance. Ou seja, em termos de taxas, ele é um dos melhores Fiagros da nossa bolsa. Entrando aqui nessa página dos destaques do fundo, a gente vê que a distribuição por cota vai ser 10 centavos, a gente já sabe disso. O fundo atualmente está com um lucro acumulado de 6 centavos. Para mim, ele poderia estar distribuindo mais, até porque a gente vê que ele está com 6 centavos de lucro acumulado. Daria para ele estar distribuindo 10 centavos e meio, 11, mas não. Ele está acumulando. A gente vai ver lá na DRE do fundo que no mês passado estava menos, que agora está mais. Ele está acumulando. Seria interessante ele estar pagando mais, eu acho. Até porque 6 centavos é quase 60% da distribuição que ele está fazendo do mês. Mas não, ele está preferindo colocar dinheiro em reserva. A cota de fechamento de mercado do fundo era 9,59 no fechamento desse relatório, mas atualmente está praticamente 9, ou seja, perdeu quase 60 centavos de valor de mercado. A cota patrimonial é 10,21, por isso que o fundo está com aquele desconto que eu falei para vocês. Esse é um dos Fiagros que tem a maior quantidade de cotistas da nossa bolsa, mais de 100 mil, quase 110 mil. Ele já teve 4 emissões, contando a última que ele teve recente. O valor patrimonial do fundo atualmente é 604 milhões, também é um dos maiores da nossa bolsa, mas ele deve estar na sexta, sétima posição. O P sobre VP no momento de fechamento desse relatório era 0,94, mas como eu falei para vocês, atualmente é 0,88, ou seja, ele está mais descontado ainda. E o fundo encontra-se atualmente com 0% de inadimplência, ou seja, o fundo está com zero problema, e mesmo assim está com 12% de desconto. Mas é muito mais por causa do mercado como um todo, que está sofrendo muito por causa dessa questão da alta da Selic, que puxou as taxas do Tesouro IPCA+, e muita gente está fugindo, né, daqui da renda variável para renda fixa. Eu venho dizendo isso há uns 2-3 meses, mas intensificou-se mais nos meses de outubro, novembro e agora em dezembro, até porque teve esse aumento da taxa Selic de 1%, e o Copom ainda anunciou que deve ter mais 2 aumentos de 1%, então tem muita gente, principalmente esse pessoal mais sardinha, que está fugindo da renda variável indo para renda fixa e largando as cotas dele aqui, e com isso os fundos estão perdendo muito valor de mercado. Todos os fundos, né? Seja Fiagro, Finfa, como fundo imobiliário. Até os fundos sem nenhum problema, zero problema. Agora os com problema estão lá embaixo. Estão com 30% ou mais de desconto. Os que estão sem problema estão com 10%, 15%, sem nenhum motivo. Outros destaques daqui do mês de novembro são que o fundo teve uma performance positiva de 1,2%, ou seja, no mês de novembro como um todo, ele ganhou valor de 1,2%. Mas esse 1,2% já foi para o saco.
atualmente no mês de dezembro ele está em queda. O fundo atualmente segue sem eventos de crédito. Quando ele fala eventos de crédito, pessoal, leia-se calote. Se é eventos de crédito, são os calotes. Com a carteira de crédito saudável e 100% adimplente. O guidance do trimestre continua sendo 10 centavos. E como eu falei para vocês, nos últimos 7 meses está 10 centavos. Então, na realidade, é do semestre como um todo, praticamente. O fundo, nesse mês, adquiriu, ou seja, comprou uma nova CRA, a CRA Cultura, no total de 22 milhões, que foi a alocação da carteira de crédito da quarta emissão. Ele está quase terminando a alocação dessa quarta emissão. Daqui a pouco a gente traz mais novidades sobre isso. O carrego atual da carteira é CDI mais 3,57% e deverá chegar a CDI mais 3,67%. Aí é que eu digo que o fundo é middle risk, porque está com esse carrego de carteira de CDI mais 3,57 e vai aumentar para 3,67 no mês de dezembro. E a gente vai ver daqui a pouquinho por que vai aumentar. Aqui a gente chega ao comentário do fundo sobre esse novo CRA que ele comprou, mas antes disso eu gostaria de perguntar para você: você possui Snag 11 na sua carteira? Tá pensando em colocar ele na sua carteira ou aumentar a sua posição até para reduzir o seu PM, para aproveitar esse momento que ele está bem descontado, porque normalmente ele sempre trabalhou com o P sobre VP 1 ou acima disso e agora está com esses 12% de desconto? Ou ao contrário disso, você está achando que ele está pagando pouco e está querendo realmente fugir daqui e ir lá para renda fixa, investir no Tesouro IPCA+? Me diga aqui nos comentários para gente trocar informação, trocar figurinhas. Me diga quais são os seus fiagos, que eu digo quais são os meus. E meu amigo, se você não é inscrito nesse canal, não perca mais seu tempo de forma alguma. Você quer ficar bem informado, seja sobre fiago, infra e fundo imobiliário? Inscreva agora mesmo, não perca mais seu tempo. Já se inscreve, já larga aquele likezão que é muito importante pro YouTube distribuir esse vídeo para mais pessoas e a gente finalmente conseguir bater a meta dele, porque tá difícil. Nas últimas vezes que eu trouxe ele, deu uma quantidade bem baixa de views, por isso que a gente não deu sequência. Eu espero que a gente consiga bater a meta, porque até se a gente não bater já pela segunda vez consecutiva que a gente traz vídeo e ele não bate a meta, provavelmente a gente não traz vídeo tão cedo. Pode ser que a gente só traga lá para o final de 2025. Você não quer isso? Então ajude a gente, já larga o like, já comenta aqui, também já ativa o sininho para assim que o vídeo sair, bem quentinho, você já assiste. E aí ele dá mais detalhes sobre essa compra do CRA Cultura, que a gente já viu, foi 25.351.000. Ele é um ativo pulverizado, ele adora investir em ativos pulverizados. Dentro desse CRA Cultura tem 109 devedores. Sim, meus amigos, vocês não ouviram errado. 109 devedores dentro de apenas um CRA, esse CRA Cultura. Ele pertence a essa Cultura AgroMais, que é uma revenda, e aí ele cita que essa é uma revenda que nos últimos 5 anos nunca teve inadimplência. Basicamente é isso, que é auditada pela essa empresa KPMG. Ele fala que no mês de dezembro vai aportar mais 27.469.000 nesse mesmo CRA Cultura e vai totalizar um investimento nesse CRA de 50 milhões na série sênior, ou seja, nesse mês ele vai comprar mais 27 milhões. A gente já pode esperar isso no próximo relatório. E com isso ele vai encerrar a alocação da quarta emissão de cotas. E aqui o fundo nos traz também a tabela de sensibilidade. E no preço atual dele, que está até abaixo de R$ 9,05, mas está acima de R$ 8,95, por isso que eu marquei R$ 9,05, nos traria já líquido uma taxa de CDI mais 4,11%. Meus amigos, é uma taxa estupidíssima. Para você ter uma ideia, seria a mesma coisa que comparar com o IPCA mais 11%. Basicamente é isso. Se a gente pudesse fazer uma comparação, essa taxa de CDI mais 4,11 seria mais ou menos a mesma coisa de IPCA mais 11. Aqui a gente dá uma olhadinha nos últimos 12 meses de distribuição do fundo e você vê que no ano passado, até abril desse ano, ele pagou 10 centavos e meio. E desde maio está pagando 10 centavos. Esse valor de novembro, a gente sabe que ele paga em dezembro. Ou seja, nesse mês ele vai pagar 10 centavos, mas é relativo a novembro. Provavelmente em janeiro, mas relativo a dezembro, ele novamente vai pagar 10 centavos. É quase uma certeza isso. Mas eu acho que não deveria fazer isso. Ele já poderia estar pagando 10 centavos e meio até 11. Como eu falei, ele tem aqueles 6 centavos de reserva. A gente vem aqui para a DRE do fundo. Para mim essa DRE é caixa, mas ele não diz pra gente. Mas eu creio que seja uma DRE caixa. Só traz os últimos 3 meses. Para mim é o mínimo aceitável, é 3 meses. Mas é ruim. Mas de qualquer forma, dá pra gente ter uma noção de como é que tá a situação do fundo. A gente vai focar só nesses últimos 2 meses. Você vê que a receita do fundo no mês de outubro foi 7.400.000 e nesse mês de novembro 6.700.000, ou seja, teve uma queda na receita. E essa queda foi por causa disso aqui, ó. Aqui ele não fala nesse relatório, não sei se fala no relatório do mês passado, mas teve essa movimentação de ativos bem forte. Movimentação de ativo deveria ser ganho de capital, ou seja, ele vendeu um CRA e ganhou 1.600.000 com isso. Mas a gente não sabe disso, com certeza, a não ser que esteja lá no relatório do mês de outubro. E essa venda foi assim, algo excepcional mesmo. Você vê que no mês de setembro, movimentação de ativo, ele só ganhou 5.000. Nesse mês de novembro, 330
633 mil. Nesse mês de novembro, por exemplo, ele não fala de nenhuma movimentação de venda. Também é estranho. Ele não fala de nada e tem esses 333 mil de movimentação de ativo. Ou seja, pode ser que no mês passado ele não tenha falado nada e tenha entrado essa movimentação de 1 milhão e 600. O que importa pra gente é saber que esses valores aqui, desses 2 meses, estão, digamos, inflacionados por causa desses 2 valores. Principalmente esse aqui, né, que foi 1 milhão e 300 mil a mais do que esse. E em relação a esse, nem se compara, né? Foi 1 milhão e 600 mil a mais do que esse aqui. As despesas deles são quase fixas, não muda muito. Você vê que tem uma mudança de setembro para outubro, mas é porque aqui no mês de setembro ainda não estava entrando as novas cotas. E aqui entrou as novas cotas. Como entrou, você vê que as despesas ficaram fixas, mais ou menos. Aqui nessa linha, ele faz uma coisa que normalmente ninguém faz, é incluir nos valores dos resultados do fundo no mês, o valor que o fundo tem em reserva. Normalmente nenhum fundo faz isso. Ele faz. Aí você vê que, ó, resultado não distribuído, ou seja, reserva do fundo. No mês de setembro foi 2 milhões, ó, e entrou aqui em outubro, na soma do resultado final, ou seja, no lucro final do fundo no mês de outubro. Aí levou esse resultado final para praticamente 9 milhões. E aí ele fez 3 milhões e 200 de reserva. Se você pegar esse valor aqui e subtrair esse, vai dar esse, para pagar os 10 centavos. Você percebe novamente que teve aqui um aumento na distribuição. De 5 passou para 5.775. Por quê? Porque teve mais cotas. Então teve mais cotas, teve que gastar mais dinheiro para distribuir entre os cotistas. Quase 800 mil, né? E o dinheiro que estava em reserva no mês de outubro veio para cá, para essa linha aqui de reserva de lucro no mês de novembro. E somado com os valores da receita subtraída da despesa, deu 9 milhões 427 mil, ou seja, deu mais do que nesse mês anterior, exatamente porque está somando a reserva. E ele reservou de novo quanto? 3 milhões 632, ou seja, ó, mês a mês você vê a reserva aumentar. Em setembro estava 2 milhões, em outubro 3.200, agora em novembro 3.600, ou seja, daria para ele estar pagando mais e resolveu manter os 10 centavos sem aumentar a distribuição. Temos que ver que esse aqui é um fundo, pessoal, basicamente indexado a CDI. Se indexado a CDI e já teve alta da Selic, ele já poderia estar pagando mais por causa disso. Ele resolveu no momento até agora não pagar mais. Teve mais esse aumento de 1% na taxa Selic, que aumenta o valor do CDI também, que deve se refletir mais ou menos nos recebimentos do fundo do mês de janeiro, que servem para fazer os pagamentos de fevereiro. Ele deveria aumentar. Aí com certeza, porque já tem mais um ponto percentual, vai ter mais um ponto em janeiro que deve aumentar as receitas de março, ou até mesmo de fevereiro, vai ter mais um aumento em março. Não é possível que esse fundo não aumente. Para quem não lembra, esse fundo aqui, no começo dele, ele pagava 12 centavos. Era 12 centavos. Na realidade, era R$1,20 quando ele era base 100. Ele pagava, era 1,20, 1,20, 1,20, 1,20, 1,20. Ou seja, seria o equivalente a estar pagando 12 centavos. E agora ele está pagando 10 centavos. E a gente viu que a taxa Selic subiu agora para 12,25. Ou seja, o CDI está praticamente isso também. Quando ele pagava 12 centavos é porque a taxa estava 13,75. A perspectiva é que essa taxa Selic bata 14,25, ou seja, vai ficar maior do que antigamente. Ou seja, o fundo deve voltar a pagar 12 centavos ou até mais. Na lógica, é para ele pagar uns 12 centavos e meio ou 13 centavos daqui mais ou menos uns 4, 5 meses. Vamos ver o que ele vai fazer. Mas era para ele voltar a pagar nessa faixa aí. Aqui nesse gráfico a gente vê o lucro acumulado. Você vê que o fundo está trabalhando com lucro desde dezembro do ano passado. Ora, 4 centavos, 3,3, 3,4, 4,2, 3,5 e por aí vai. 4 centavos aqui em setembro, 5,6 em outubro e 6,1 centavos em novembro. Daria tranquilamente para ele estar pagando pelo menos 10 centavos e meio. Eu acho que era para ele estar pagando 11. Até porque como tem essa perspectiva de aumento da taxa Selic, já teve em dezembro, vai ter em janeiro, vai ter em março, então ele já poderia começar a pagar 11 centavos. Até porque ele vai começar a ter mais rendimento ainda. Não faz sentido ele ficar só colocando dinheiro em reserva. Vamos aguardar para ver. Até porque, como eu falei, o dividend yield anualizado dele tá baixo. Para um fundo que é middle risk, ele deveria estar pagando mais. Chegamos aqui à carteira do fundo, você vê que o fundo possui 214 devedores, mas na realidade são poucos ativos. Você vê aqui um ativo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 ativos. Isso considerando as compromissadas que o fundo tem, que é um valor bem pequeno. E ele tem 2 imóveis alugados à Boa Safra. Esse aqui é um fiagro diferente, porque a maioria dos fiagros só investe em CRAS, FIDICs, fiagros e às vezes em CRI. Mas esse não. Esse aqui tem CRAS. Você vê aqui nessa coluna, ó, a maioria é CRA, são 6 CRAs. O maior devedor seria a Boa Safra, se não fosse um CRA pulverizado, ou seja, tem dezenas de devedores aqui também, quase 57% do PL. Antigamente, quando o fundo estava mais no início, era 80%. Ele conseguiu, com as emissões, ir diluindo esse valor do patrimônio líquido investido na Boa Safra. Mas, como eu falei, não é só a Boa Safra. Tem gente que vai pensar, tá super ultra concentrado aqui na Boa Safra, mas não é na Boa
Boa Safra. Na realidade, são vários devedores. O CRA é que tem esse nome Boa Safra, mas não pertence à Boa Safra propriamente dito. São os devedores, são parceiros da Boa Safra. Para quem não sabe, a Boa Safra produz sementes. Esses devedores compram as sementes da Boa Safra e são eles os reais devedores aqui desse CRA da Boa Safra. Temos ainda esse CRA do Ruiz Coffs, que tem um PL de 8,33. Aqui para mim é concentração mesmo. Tá acima daquele máximo que eu acho ideal investir, porque para mim o ideal é 5% do patrimônio líquido investido num devedor. Até 8 eu acho ainda aceitável, mas aqui já ultrapassou até o 8. Aqui no Leitíssimo, você vê que é o mesmo devedor, claramente, e ele está investindo cerca de quase 10% do patrimônio nesse devedor, o que também não considero legal. Já tem esse aqui ultrapassando aquele meu limite máximo de investimento, e aqui claramente ultrapassando. Ainda temos mais esses dois CRAs, da Chu e da Cultura. Esse da Cultura a gente já sabe que vai aumentar. No momento está 3,7. Ele já disse que vai levar esse investimento para 50 milhões, ou seja, vai para uns 7%. Vai também ultrapassar aquele meu limite que eu considero o ideal, vai ficar já quase naquele limite máximo que eu considero. E temos mais 5,4 investido aqui no Chu. Temos mais dois FDICs aqui, Big Trade, mas os dois somados dão um pouco mais de 3%. Então aqui tá ok para mim. E ele tem mais esses dois imóveis, todos dois alugados à Boa Safra. Um é o imóvel rural Sorriso e outro Primavera. Esse é o único investimento que o fundo tem que é indexado a IPCA. E os dois juntos somados não dão nem 9% do patrimônio líquido do fundo, apesar dele ter esses imóveis físicos, e isso fazer ele o único fiagro que tem imóvel físico, além de outro fiagro que eu vou citar daqui a pouquinho, mas mesmo assim é muito pouco em relação à parte de crédito do fundo, que é essa parte aqui de CRAs e de FDICs. O outro fiagro que tem imóvel físico é o outro fundo da própria Suno, esse SNFZ, que é o Suno Fazendas, que a princípio é para investir em fazendas. É só 1,46% do patrimônio líquido do fundo. Pessoal, então a gente vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Quem gostou já sabe, se você quer que a gente continue trazendo vídeo aqui do Snag 11, já se inscreve no canal, já deixa aquele likezão, já comenta para o YouTube distribuir para mais pessoas. Dessa forma a gente conseguir bater uma quantidade boa de views na faixa de uns 500 para no próximo mês conseguirmos trazer novamente aqui o Snag 11 para vocês. É isso aí, valeu, até a próxima e fui!